A reencarnação é frequentemente apresentada como um caminho para o aperfeiçoamento espiritual. Mas você já parou para refletir se ela realmente cumpre esse propósito? E se, em vez de um mecanismo de evolução, for uma armadilha que mantém nossas almas presas em um ciclo interminável? Vamos analisar essa possibilidade e expor as inconsistências desse sistema. Em muitas culturas e religiões, a reencarnação é vista como um ciclo natural de aprendizado e evolução da alma. Acredita-se que, ao longo de múltiplas vidas, o espírito amadurece e busca a perfeição. No Espiritismo, conforme os ensinamentos de Allan Kardec, a reencarnação não é apenas um processo de evolução, mas uma lei universal que determina o progresso espiritual. Cada encarnação é planejada com desafios específicos, visando a reparação de erros passados e o aprimoramento moral do espírito. Considerando o livre-arbítrio como uma lei universal, as consciências envolvidas no sistema reencarnatório não poderiam violá-lo, coagindo o espírito a aceitar determinadas condições. Porém, ele é induzido a concordar com o suposto plano de evolução, no qual lhe é apresentado um contrato que somente se torna válido com o seu consentimento. A ideia de que temos total liberdade para definir nossa próxima existência pode ser ilusória, pois, embora possamos decidir sobre certos aspectos, muitas escolhas nos são apresentadas como necessárias, levando-nos a aceitar condições que, em vez de favorecer nossa evolução, podem dificultá-la. Embora desafios e dificuldades possam fortalecer e amadurecer o espírito, experiências de dor e sofrimento são frequentemente apresentadas como uma forma de reparar erros de vidas passadas. No entanto, em vez de promover crescimento, podem gerar desânimo, revolta e frustração, comprometendo o progresso espiritual. Além disso, surgem dúvidas sobre a legitimidade e idoneidade daqueles que propõem os termos desse contrato. Afinal, um contrato também pode servir como um meio de resguardar quem o propõe, isentando-o de interferência no livre-arbítrio do outro, já que houve consentimento formalmente declarado. O verdadeiro karma, como lei universal, é apenas a lei de causa e efeito, manifestando-se naturalmente, sem a necessidade de um roteiro pré-definido. Ainda assim, somos levados a acreditar que devemos retornar para quitar dívidas aceitando previamente certas condições, quando esse mecanismo pode, na verdade, gerar ainda mais sofrimento e novas dívidas. O livre-arbítrio pode ser comprometido por meio de manipulação sutil, levando as almas a assumirem responsabilidades desproporcionais ou injustas por ações passadas, baseadas em culpa e medo. A revisão de vida é a base para a elaboração do próximo contrato de reencarnação. Nela, o espírito é confrontado com suas ações passadas, e a partir disso, são determinados os desafios e condições que deverá enfrentar em sua próxima existência. Esse processo, no entanto, parece focar mais nos erros cometidos do que nas dificuldades enfrentadas, nas lições aprendidas ou nas circunstâncias que nos levaram a determinadas reações. Muitas vezes, somos responsabilizados por impulsos e atitudes que, na realidade, foram respostas naturais a agressões ou injustiças sofridas. Outro ponto relevante é que, ao acessar o plano astral após o desencarne, a memória da vida passada pode estar fragmentada, dificultando uma avaliação justa das próprias ações. Isso desperta dúvidas sobre a autenticidade desse julgamento. Estaríamos aceitando culpas que não nos pertencem? Durante a revisão da vida, o espírito acredita estar acessando suas verdadeiras memórias. No entanto, é preciso considerar a possibilidade de que parte dessas cenas não sejam autênticas, mas memórias implantadas, registros holográficos, meticulosamente simulados, que reproduzem sentimentos, rostos e diálogos com precisão absoluta. Essas inserções adulteradas, introduzidas no corpo mental como fragmentos de um filme manipulado, têm como finalidade induzir a consciência a aceitar culpas que, de fato, não lhe pertencem. Se a percepção espiritual não estiver plenamente lúcida nesse momento, ela não apenas tomará tais imagens como verdades incontestáveis, como também consentirá com a aceitação involuntária de karmas indevidos. Dessa forma, a manipulação das memórias não apenas distorce a avaliação da existência anterior, mas reforça, silenciosamente, os mecanismos de controle que regem o ciclo reencarnatório. Da mesma forma, o chamado véu do esquecimento ao reencarnarmos nos impede de acessar conscientemente as lições já aprendidas, o que nos faz questionar: como pode haver progresso sem o acesso direto ao conhecimento acumulado?
A doutrina espírita explica que os aprendizados de vidas passadas permanecem no subconsciente e influenciam nossas tendências e ações, sendo a intuição dos meios pelos quais esse conhecimento pode se manifestar. Como justificativa, argumenta-se que o esquecimento absoluto evita uma sobrecarga emocional, pois, caso contrário, recordaríamos conscientemente erros graves cometidos no passado, perdas traumáticas ou experiências de sofrimento intenso. Isso, por sua vez, comprometeria o desenvolvimento e a superação, enquanto o esquecimento permitiria que cada existência fosse um recomeço, oferecendo ao espírito a oportunidade de um aprendizado genuíno. Mas isso levanta um questionamento. Se o problema está na recordação dessas feridas, por que também bloquear o acesso consciente aos aprendizados? Um mecanismo avançado como o véu do esquecimento poderia manter os ensinamentos mais valiosos acessíveis à consciência, enquanto as dores passadas permaneceriam arquivadas no subconsciente. Se os aprendizados realmente permanecem no subconsciente, mas sua influência é tão sutil a ponto de ser quase inacessível, qual o verdadeiro impacto desses registros no processo evolutivo? O apagamento total da memória é um conceito que desafia a lógica e a compreensão. Nossas lembranças são parte fundamental de quem somos, pertencem a nós e carregam nossa essência. Por que razão permitir que uma consciência, cuja origem e intenções desconhecemos, viole nossa soberania, controlando algo tão pessoal e intransferível quanto a bagagem acumulada ao longo de nossas existências? O que torna tudo ainda mais questionável é que enfrentar provas e expiações sem saber o motivo parece incoerente. Como evoluir através das adversidades se nem ao menos temos consciência do porquê estamos passando por determinadas situações? Se a experiência deveria levar ao aprendizado, bastaria lembrarmos onde falhamos para não repetir os mesmos erros, permitindo assim um progresso justo e consciente. Nascemos em um planeta cuja estrutura não favorece o crescimento espiritual, repleto de desafios extremos e influências negativas. Mesmo que nossa essência seja pura, o próprio ambiente nos expõe à dor, ao medo e à hostilidade. Além dos desafios naturais da vida, enfrentamos ataques espirituais que buscam nos desestabilizar e convivemos com pessoas tóxicas, muitas vezes dentro da própria família, que geram traumas profundos e dificultam nossa evolução. Muitos desses indivíduos são antigos desafetos de vidas passadas, colocados intencionalmente em nosso caminho sob a justificativa de que é necessário reconciliar essas relações. O problema é que, sem a consciência desse propósito devido ao véu do esquecimento, essa convivência pode, em vez de promover a pacificação, reacender antigos conflitos, uma vez que a energia dessas rivalidades permanece latente e pode ser reativada sem que compreendamos sua origem. Como podemos considerar justa uma jornada que começa com tamanha desvantagem? Se o propósito fosse, de fato, evoluir, por que ser lançado em um cenário onde tudo conspira contra o crescimento espiritual? Além de toda a manipulação envolvida no processo de reencarnação, há um fator muitas vezes ignorado: o corpo que servirá de morada ao espírito. Ele não surge isoladamente, mas carrega em si a marca de uma linhagem, uma herança que transcende o biológico e se estende ao campo energético. O espírito, em sua pureza original, ao acoplar-se à máquina biológica, ou seja, ao corpo humano, é forçado a operar sob uma programação instintiva predatória e reativa, imposta pelo cérebro reptiliano. Essa estrutura não apenas o condiciona a agir com base no medo, na agressividade e na luta pela sobrevivência, mas também o arrasta para um estado de consciência limitado, onde impulsos primitivos falam mais alto do que sua verdadeira essência. Além disso, o DNA da máquina biológica carrega consigo um legado ancestral impregnado de traumas, vícios e padrões destrutivos acumulados ao longo de gerações. O espírito encarnado herda não apenas a bagagem genética, mas também o peso das emoções não resolvidas, das tendências violentas, dos ressentimentos e das dores de seus antecessores. Porém, todas essas cargas não pertenciam originalmente ao espírito antes de seu nascimento na Terra em um corpo humano. Elas são impostas por meio da linhagem biológica e da estrutura do corpo físico, que funciona como um veículo repleto de condicionamentos alheios. A crença de que o espírito escolhe a família em que vai reencarnar suscita dúvidas sobre até que ponto essa escolha é realmente consciente e livre. Ele tem pleno acesso ao histórico de seus antepassados. Quem pode garantir o que foram ou fizeram esses antepassados? Guerras, crimes, pactos, obsessões, vícios e todo tipo de distorção podem estar gravados nesse código genético e energético, marcando a nova existência antes mesmo de seu início. O grande paradoxo está no fato de que, mesmo sem ter total consciência ou controle sobre essa contaminação, o espírito acaba sendo responsabilizado por ela.
Os desequilíbrios impostos pela biologia e pela ancestralidade servem como justificativa para novas encarnações, numa espécie de condenação perpétua. Isso não significa isentar o indivíduo da responsabilidade por suas ações, mas reconhecer que muitas de suas escolhas e tendências estão condicionadas por uma herança que lhe foi imposta. Esse fator tem um peso inegável e deveria ser levado em consideração ao avaliar a verdadeira autonomia do espírito durante sua experiência terrena. A reencarnação, apresentada como um caminho de evolução, revela-se, assim, um ciclo fechado de aprisionamento da consciência, vícios e padrões destrutivos acumulados ao longo de gerações. O túnel de luz é frequentemente mencionado por aqueles que passaram por experiências de quase morte. Muitas dessas pessoas relatam sentir uma forte atração para segui-lo, percebendo um caminho iluminado e a presença de entes queridos falecidos ou seres de aparência acolhedora. A sensação de paz e amor nesse momento costuma ser descrita como intensa e envolvente. Contudo, as aparências podem enganar. Entidades manipuladoras podem plasmar qualquer imagem para convencer o espírito a seguir adiante. Se o túnel fosse realmente um portal natural para um estado superior, por que aqueles que, em experiências de quase morte, resistiram ao túnel, relataram perceber caminhos alternativos, sugerindo que outras possibilidades existiam, ainda que não as tenham seguido? Além disso, a sensação de acolhimento pode ser uma indução emocional projetada para reduzir questionamentos e garantir a submissão voluntária. Se há outras alternativas além do túnel, por que elas não são apresentadas de maneira clara? Isso levanta a possibilidade de que o túnel de luz não seja uma passagem para a liberdade, mas sim um mecanismo que mantém as almas presas ao ciclo reencarnatório. Colônias espirituais e locais como nosso lar são planos frequentemente descritos como ambientes harmoniosos, cercados por paisagens serenas, prometendo descanso e evolução. Mas e se, em vez de uma verdadeira libertação, esses lugares fossem apenas mais um nível da mesma ilusão que mantém as almas presas? Mesmo espíritos puros podem estar sendo manipulados a acreditar que esse suposto caminho de evolução segue um propósito divino e, por isso, nos transmitem essa ideia. Enquanto muitos permanecem presos nesse ciclo por ingenuidade, outros apenas se fazem passar por seres de luz para manter o sistema operante. Se a roda de Sansara fosse realmente um caminho natural para a evolução, por que pareceria mais um loop infinito, onde as almas repetem vidas e vidas sem atingir um progresso significativo? Ao longo da história, pouquíssimos conseguiram escapar desse ciclo, como Buda e alguns outros humanos que atingiram o estágio da iluminação, o que apenas reforça a ideia de que essa estrutura pode ter sido criada para manter a grande maioria aprisionada. Qual é a verdadeira natureza dos chamados senhores do karma? Podemos realmente confiar que seus propósitos são voltados para nosso progresso espiritual? Ou será que suas ações servem a interesses obscuros, mascarados sob a aparência de uma luz maior? Como saber, de fato, se essas entidades atuam em harmonia com a fonte criadora, ou se são consciências manipuladoras que perpetuam um ciclo de controle disfarçado de evolução? Muitos os aceitam como autoridades absolutas, sem qualquer contestação. No entanto, cabe a reflexão. Até que ponto a culpa, o medo e o apego são usados como instrumentos para nos aprisionar em uma rota interminável de submissão? Em vez de promover liberdade e crescimento espiritual, não estariam esses mecanismos sustentando um sistema de manipulação que contraria os princípios fundamentais do livre-arbítrio? Robert Monroe, um dos maiores exploradores do plano astral, descreveu em seus relatos encontros inquietantes com entidades reptilianas e forças obscuras que parecem governar essa dimensão. Suas experiências fora do corpo começaram de forma espontânea e, ao longo dos anos, ele aprendeu a navegar por diferentes camadas da realidade. Durante essas viagens, Monroe percebeu que o plano astral não era um ambiente neutro. Ele relatou a existência de estruturas que pareciam funcionar como prisões energéticas, impedindo que muitas almas escapassem do ciclo reencarnatório. Em algumas dessas regiões, ele encontrou seres reptilianos inteligentes que, segundo suas descrições, pareciam alimentar-se das energias humanas, especialmente das emoções negativas como medo, sofrimento e desespero. Essas entidades não apenas observavam, mas pareciam atuar na manipulação da consciência humana, mantendo as almas em um estado de confusão e aprisionamento. Monroe sugeriu que esses seres exerciam uma influência direta sobre a Terra, controlando a humanidade de forma sutil e invisível. Seus relatos levantam questões perturbadoras.
estaríamos presos em um sistema de reciclagem de almas, onde o livre-arbítrio é apenas uma ilusão? Quem realmente governa os planos espirituais que acessamos após a morte? Além de Robert Monroe, outros pesquisadores e experienciadores renomados também sugeriram que a reencarnação pode não ser um processo natural de evolução, mas sim um ciclo de aprisionamento para as almas. Aqui estão alguns dos principais. Dr. Michael Newton. Hipnoterapeuta e autor de A Jornada das Almas, Newton conduziu milhares de regressões a vidas passadas e ao período entre encarnações. Alguns de seus pacientes descreveram um sistema de reavaliação onde são convencidos a retornar à Terra, mas sem lembranças claras de suas escolhas. Para alguns, isso soava mais como um mecanismo de controle do que um caminho de evolução legítimo. Wes Perry, pesquisador independente e autor de diversas investigações sobre manipulação espiritual, Perry argumenta que a reencarnação é um sistema artificial criado por forças que controlam a Terra, muitas vezes associadas a entidades extradimensionais, como os arcontes ou reptilianos. Ele sugere que a luz no final do túnel é um artifício para induzir as almas a retornarem ao ciclo de sofrimento e servidão. David Icke, escritor e pesquisador britânico, Icke reforça a teoria de que a reencarnação não passa de um ciclo de aprisionamento energético, no qual a humanidade é mantida como um rebanho por entidades que se alimentam da energia gerada pelas emoções humanas. Ele sugere que esse loop foi imposto para impedir que os seres humanos descubram sua verdadeira natureza espiritual. Nigel Kerner, autor de Grace e a Colheita de Almas, Kerner defende a teoria de que certas inteligências não humanas controlam a experiência pós-morte, manipulando a consciência humana para manter a ilusão do karma e da necessidade de reencarnação. Se a reencarnação servisse a um propósito genuinamente evolutivo, observaríamos um progresso real na humanidade. Porém, o que observamos é o oposto. A moral, a virtude e o senso de coletividade declinam, enquanto o egoísmo e a dualidade ganham cada vez mais força. O que poucos percebem é que os mesmos sistemas de controle que regem os governos da Terra se refletem também no plano astral, mantendo a roda de Sansara em constante movimento. Houve um tempo em que a Terra não funcionava sob a lógica de presas e predadores. Todas as formas de vida coexistiam em equilíbrio, nutrindo-se apenas do que ela naturalmente oferecia. Isso mudou quando consciências negativas tomaram o controle do planeta, instaurando um ciclo de aprisionamento e extração energética, além de manipularem a genética humana e programarem o cérebro reptiliano. Essa manipulação introduziu as características instintivas associadas à sobrevivência e à dominância, distorcendo a evolução da consciência e limitando a liberdade espiritual a partir do momento em que a roda de Sansara foi introduzida. O livre trânsito espiritual foi substituído por um ciclo fechado, onde a reencarnação passou a ser imposta como única alternativa, uma imposição bem-sucedida devido ao véu do esquecimento, que fez com que os espíritos encarnados esquecessem quem realmente são, sua natureza divina e sua soberania espiritual. Se tantas almas continuam presas em ciclos de sofrimento, não seria a hora de questionar essa narrativa? Estaria a reencarnação servindo apenas para alimentar aqueles que se sustentam de nossa energia? A verdade pode estar além do que nos ensinaram. É preciso abandonar a crença de que devemos nos submeter ou aceitar passivamente o que nos é transmitido ou imposto pelo plano espiritual. O plano astral, como dimensão espiritual da Terra, não é necessariamente um espaço de pureza absoluta ou autoridade incontestável. Assim como o mundo material, ele está sujeito a estruturas que, muitas vezes, escondem manipulação sob a aparência de benevolência. Existem espíritos que trabalham genuinamente para a luz, mas tanto lá quanto aqui, há hierarquias e dinâmicas de poder. Discernimento e autonomia são essenciais em qualquer plano da existência. A ideia de que tudo que vem do plano astral carrega uma verdade sagrada não é fruto do acaso. Ela foi estrategicamente difundida para inibir qualquer tipo de questionamento sobre essa realidade, tornando-se profundamente enraizada e consolidada de forma ingênua no meio espiritualista. No entanto, esse entendimento tem enfrentado crescente contestação, à medida que mais pessoas se conscientizam da manipulação existente no astral, sobretudo no que diz respeito ao processo de reencarnação. O engano não se desfaz com a morte, ele apenas se transforma e assume novas formas. A roda de Sansara não é apenas consequência dos apegos individuais, mas um sistema intencionalmente concebido para manter as consciências presas ao ciclo reencarnatório. Para cumprir esse propósito, toda a estrutura da existência terrena, sociedade, cultura, vínculos emocionais, conflitos, traumas e ilusões materiais,
foi moldada para reforçar a identificação com a matéria e dificultar a libertação. Mesmo após a morte do corpo físico, o condicionamento persiste. O túnel de luz atua como um imã, atraindo aqueles que ainda ressoam com o plano físico e redirecionando suas consciências de volta à Terra. Assim, a verdadeira armadilha não está apenas no mecanismo que condiciona e prende as almas à repetição incessante da experiência terrena, mas também nos apegos pessoais que as mantêm vinculadas a essa realidade. Para se libertar do ciclo de reencarnação e do plano astral, é preciso romper completamente a identificação com a matéria, dissolvendo todo apego e desejo. Buda alcançou essa libertação ao tornar sua vibração incompatível com esse ciclo. A verdadeira saída requer neutralidade absoluta, a única condição para a consciência se libertar da ilusão material e retornar à sua origem. Embora vivamos em um mundo repleto de barreiras impostas para dificultar nossa evolução espiritual, nosso maior propósito é despertar para nossa verdadeira natureza. Somos seres de luz, extensões da fonte criadora, e nossa jornada na Terra é uma experiência temporária, não um destino eterno. Jamais devemos abrir mão de nossa soberania, pois nossa essência é livre. Mesmo presos ao ciclo reencarnatório, devemos vibrar na luz da fonte criadora. Nossa missão é evoluir, curar, auxiliar e romper as amarras da matéria, para, enfim, retornar ao nosso verdadeiro lar, além do plano astral da Terra. Ao elevar nossa vibração por meio da alegria, gratidão e amor incondicional, e ao cultivar o estado de neutralidade, abrimos caminho para uma existência mais plena e iluminada. Compreendendo que somos todos um só, transformamos nossa realidade, pois o mundo exterior é, na verdade, um reflexo de nossos pensamentos, sentimentos e da forma como percebemos tudo ao nosso redor. Muitas comunidades espiritualistas têm falado sobre a transição planetária e a possibilidade de que a roda de Sansara tenha chegado ao fim, encerrando o ciclo de reencarnações compulsórias. Para alguns, isso significaria uma libertação dos padrões de dor e aprendizado repetitivo, permitindo que os espíritos avancem de forma mais consciente e livre. No entanto, essa questão ainda gera debate e diferentes interpretações dentro das tradições espirituais. E você, o que pensa sobre isso? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem pode se interessar pelo tema.